A segurança pública segue sendo o assunto agora aqui no 8 em Ponto, que já está no ar. Quase 450 mortes violentas foram cometidas em Santa Catarina desde o início do ano. Aqui na capital foram 101. Joinville também tem número alto de mortes violentas. E quais as causas de toda essa violência? Como encaminhar uma solução para esse problema? É o que a gente discute agora com Francisco Ferreira, advogado criminalista, nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Doutor Francisco, bom dia. Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Bom dia, Rodrigo. Prazer doutor, o prazer é todo nosso. Doutor, olhando para os números, não é? Mais de 450 mortes violentas, aqui na capital 101. A gente deu agora há pouco no balanço geral mais 2 em Xanxerê, na região oeste, que é uma cidade que há muito tempo não registrava crimes dessa natureza. Qual é a avaliação que se faz desses números? São números muito altos, não é? Rodrigo, não resta dúvida que são números, além de altos, alarmantes, né? A sociedade não pode conviver com o medo. Há necessidade dos órgãos de segurança pública, do governo do Estado, adotar medidas e providências para que esses números não só diminuam, mas que a coletividade, o povo catarinense, possa viver em paz. Doutor, quando se olha para esses números, o que ajuda a entender e a explicar uma escalada tão grande de violência nesse ano? O que, na sua opinião, está por trás e ajuda a entender esse cenário? A meu sentir, o problema é eminentemente social, né? E, particularmente em Florianópolis, nós observamos que a partir da expansão, da ocupação desordenada da cidade, isso resultou no incremento do movimento migratório. A partir deste movimento migratório, vieram os problemas porque as pessoas passaram a conviver em bolsões, sendo que estes bolsões não eram dotados de infraestrutura, não eram dotados de atendimento público, de modo que ali também acabou havendo um incremento da violência e da criminalidade. Doutor Francisco, a resposta do Estado, né, tem sido eficiente na tentativa de baixar esses números, na tentativa de dar uma resposta para a sociedade e reduzir toda essa violência que está acontecendo hoje em Santa Catarina? Notoriamente não, Rodrigo. Até porque o Estado deveria atuar através dos seus órgãos de inteligência. E ao que se percebe, a inteligência só chega depois do fato ter acontecido, seja ele de natureza criminosa, violenta ou não. Importa dizer é que o serviço de inteligência do Estado não está sendo eficaz ao ponto de inibir as práticas criminosas. E com relação a outros fatores que também dizem respeito, influenciam na questão desses elevados índices, por exemplo, a gente acabou de ver aqui na reportagem, né, a situação do presídio de Joinville sem a menor condição de receber detentos que estão sob tutela do Estado, sob a custódia do Estado. Isso também influencia em um cidadão não se ressocializar, sair do sistema prisional pior do que como entrou? Isso também ajuda a entender esse cenário todo? Ajuda, até porque sabe-se que o sistema prisional ele não recupera, ele não ressocializa. Ao contrário disso, as pessoas que lá dentro, muitas das vezes, sofrem ainda uma pena maior do que aquela que foi aplicada pelo crime praticado. Digo isso porque o distanciamento das famílias, né? As agruras sofridas pelos detentos, né? A falta de condições para o cumprimento da pena, o descumprimento da lei de execuções penais acaba resultando no agudizamento ainda maior do problema. Nós não temos, por exemplo, uma assistência ao egresso, né, que seja eficiente. O egresso sai do sistema prisional sem saber por onde ir, totalmente perdido, muitos deles, inclusive, sem assistência familiar, o que se dirá da assistência por parte do Estado. Não significa dizer aqui aquele discurso raso de que se defende bandido, não é isso. É defender o cumprimento da lei, não é? Além de defender o cumprimento da lei, porque é uma missão de todos nós, né? Não só defender, mas observá-la por interesse, né? Por inteiro, melhor dizendo, né? É importante que o Estado se dê conta da necessidade de dar uma orientação para aquele que sai do sistema prisional, a fim de que ele não seja mais uma vez cooptado pela criminalidade. Ele tem que ter um direcionamento, ele tem que ter trabalho, ele tem que ter assistência. Isso é absolutamente fácil de se compreender, porque aquele que não tem um norte, ele anda à deriva. E quando ele anda à deriva, ele pega a mão daquele primeiro que a estende, seja ela uma mão
positiva ou negativa. Doutor, para a gente fechar, isso permite concluir que a solução ou o encaminhamento de uma solução para a segurança pública não passa somente pela repressão, é preciso investir em outras áreas, especialmente sociais, educação, sistema prisional, uma agilidade maior da justiça, enfim, é um conjunto de situações? Não há a menor dúvida disso. Não se combate a criminalidade e a violência com direito penal, nem tampouco com atividades de polícia. É com educação, é com políticas sociais, a fim de que o povo tenha efetivamente o Estado a assisti-lo. Este é um dever de todos nós, da sociedade, né? Mas, em primeiro lugar, o Estado deve implementar políticas públicas a fim de que o desenvolvimento seja realizado e se alcance o bem-estar da sociedade. Doutor Francisco Ferreira, advogado criminalista. Claro, o assunto não se esgota aqui, é assunto para muitas discussões, mas muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto. Eu que agradeço e desejo a todos um excelente dia.